Eu já estou aqui fazendo choração, né? Minha filha, quando era pequena, ela falava assim para mim: mãe, você já vai fazer choração? Porque eu oro e choro. Não pode se sentar, por favor. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá, para que não vai. Mãe, antes da gente abrir a palavra, eu só queria compartilhar com as irmãs o que nós estamos vivendo nesses dias de oração. Durante essa semana que a irmã Angela acabou falando, né? Irmãs, na segunda-feira o irmão deu uma aula do que Jesus fazia, né? Das orações. Jesus se ausentava e ia orar para depois descer e operar milagre. Jesus é o nosso maior exemplo, né, de oração. Na segunda-feira aconteceu isso, com o irmão GG, que chamou o irmão Gerson, o nome dele. Tremendo, irmão, uma bênção. Na terça-feira, o irmão William, eu acho um presbítero, não sei se ele é presbítero, diácono. É diácono, ele também que é diácono. Irmão, aí ele pregou sobre Mefibosete, que está lá em 2 Samuel. Também, né, tem um louvor muito conhecido, né, que chamou lá de Lodebar, para honrar, né, comer na mesa do rei, né, Mefibosete, a história dele. Irmãos, tremendo. Eu estou te incentivando a você vir, porque ainda vai ter 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado, que vai ser a nossa ceia, né? Então eu estou te dando uma pincelada para te incentivar a vir, porque ainda tem 3 dias. E aí eu acredito que vai ser igual o vinho lá de Caná da Galileia. O último dia vai ser o melhor, o vinho melhor. Então não perca, venha. Né? Aí ontem o irmão ministrou sobre as muralhas de Jericó. Tremendo também. Nunca tinha visto aquele irmão pregar. Né? A primeira vez também que eu estava falando. Tremendo, irmão. Tremendo. Então eu quero te incentivar. Venha. Não fique em casa. Venha aqui. Faz um propósito com Deus. Deus não vai deixar a gente de mãos vazias. Ele vai nos dar vitória. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor, né, por essa bênção que Ele está me dando, usando a irmã Ângela, né, para me dar uma responsabilidade, irmãs, que eu sei que ministrar a palavra não é fácil, é uma responsabilidade, porque eu não vou falar de mim, eu vou falar do meu Senhor, da palavra do Senhor. Então é uma responsabilidade olhar para cada olhinho com uma expectativa, né? Mas o Senhor tem a resposta para você nessa tarde, tá bom? Eu quero que você abra a tua Bíblia. Alguém vai ficar bem feliz aqui, porque vai contar a história de uma moça aqui, sabe? É o livro de Juízes 4, nós vamos ler do 4 até o... Vamos ver se é o 10 até o 9. Vamos ler até o 10. Juízes, Velho Testamento, tá? Para quem tem um pouquinho de dificuldade em abrir a Bíblia, né? Deuteronômio, depois é Josué, depois de Josué, Juízes, tá? Nós vamos falar de Débora, viu? Uma abelha. Débora quer dizer abelha. Aí eu não sei se ela foi casada com Tocha ou se era da cidade de Tocha, porque não fala que é esposa, fala que é mulher, né? Deixa eu ver como é o nome do cara aqui, Lapidote. Então diz que é uma mulher de Lapidote. Eu sou uma mulher que sou de Bela Vista, minha cidade onde eu nasci. Que aqui não fala que é esposa de Lapidote. Então tem historiador que diz que ela é casada com Lapidote e outra linha diz que era do local, da cidade de Lapidote. Aí eu não sei, né? Se ela é casada com um homem que era uma tocha. E, gente, a coisa mais interessante, que para tirar o mel da abelha, para espantar ela, tem que pôr fogo, fumaça, né? Que incoerência, né? A Bíblia tem umas doideiras, né? Aí tem que pôr fogo, fumaça, para poder espantar a abelha, né? Aí, Débora, uma profetisa e uma juíza do Senhor, que era doce, né? Fabricava mel, mas provavelmente ela era uma vespa também na hora de se levantar, né, em posição. Porque a irmã Ângela, eu ia ler o título ali, mas a irmã Ângela já leu, para nós nos levantarmos. E é tão tremendo essa palavra levantar, porque para se levantar tem que estar deitado,
né? Acocorado, sentado, alguma coisa assim, para você levantar. Mas eu acredito que essa palavra levantar não quer dizer nesse sentido. Ela quer dizer se posicionar. Nos posicionarmos diante do Senhor. Porque não tem como se posicionar diante do Senhor se não for de joelho, né, irmã? É gostoso orar andando, mas é muito mais gostoso quando nós nos colocamos de joelho, né? Nos humilhando diante do Senhor. Então vamos ver a palavra do Senhor, que está em Juízes 4, do 4 até o 10. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes e Naphtali, ele é da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel te ordena, vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Atrai-te para o ribeiro Quizon Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convidou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Amém? Até? Irmãs, daí eu gosto de ficar estudando, né, do 1, porque tem 21 capítulos, né, o livro de Juízes. No 1, ele fala assim, que Josué morreu, né? Josué morreu, e aí o Senhor deu ordem, que era para a tribo de Judá, porque nós sabemos que são 12 tribos, mas só foi 2 tribos batalhar nessa causa, a tribo de Naphtali e a tribo de Zebulon, né? São essas 2 tribos. Tribo de Judá, Issacar, as outras tribos lá, né, de Levi, não foram, somente essas 2 tribos, a de Naphtali e a tribo de Zebulon. Aí quando eles receberam uma ordem, a tribo de Judá recebeu essa ordem, que era para acabar com todos os inimigos, né, que eram os cananeus, jebuseus, todos aqueles inimigos. Judá temeu um dos povos, porque eles tinham muitos carros de ferro. E aí eu estava dando uma estudada assim, era puxado por cavalos, eles tinham 900 carros, esse rei chamado Jabim. E aí você imagina um pouquinho, 900 carros, o barulho puxado por cavalos, porque naquela época era tipo umas charretes assim, né? Aí você já imaginou o tropel do cavalo, daquele monte, porque se cada um era puxado por um cavalo, né? E aí dentro dos carros ia 2 soldados preparados. Aí eles pegavam naqueles escudos e as espadas e batiam no escudo. Você imagina o barulhão que fazia, que tremia tudo. E aí, com razão, né? Quem estava com medo? O Baraque estava com medo. Aí Débora vai lá e chama ele e fala para ele: olha, o Senhor vai te dar vitória. Eles com 10.000 homens. Você já imaginou com aquela multidão e eles preparados para a guerra. Aí eu me lembro também, mais para frente um pouquinho, conta a história, né, de Gideão. Gideão também tinha minoria. E ele não precisou me guiar. E eu entendo, nossos dias de hoje, irmãs, não precisa a gente ter armas, digamos assim, revólver, né, faca dentro de casa, coisa assim, esse tipo de arma. Nós precisamos ter a arma, que é o poder do Espírito Santo em nós, né? O poder da oração,
no jejum, porque a palavra diz que as nossas lutas não são carnais. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E como que a gente vai conseguir essas armas? Nos posicionando, né? Não aceitando as afrontas do adversário. Porque você vê, já aconteceu um mover, né? A igreja começou a orar em relação à baleia azul lá, coitado na cara do rapaz, né? Porque apareceu, não sei se é real, porque muita coisa que aparece na internet, a gente não pode dar crédito. Mas se for realmente a face daquele rapaz, coitado da cara dele, porque muitas vezes eles podem pegar uma pessoa que não tem nada a ver, né? Bater, fazer toda aquela atrocidade e colocar como se fosse ele, né? Eu não sei, ainda que se for ele, a gente não é dessa forma que a gente acredita, né, irmãs? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é ferindo a carne de uma pessoa que você vai conseguir fazer com que ele se arrependa, né? Então, eu creio assim, que a igreja começou a se posicionar em oração, né? É uma oração aqui, é uma oração ali. Nós precisamos interceder pela nossa nação. Não só pela nossa nação, pelo mundo, né, irmãos? Pela paz em Jerusalém. O Senhor manda a gente orar, né? Vou tomar um pouquinho de água. Aí, isso aconteceu no capítulo 1, né? Josué morreu, eles lutaram, deixaram escapar esse pedaço de pessoas no caso ali. Aí no capítulo 2, vamos ver o que fala aqui no capítulo 2. Antes de eu ler o capítulo 2, vamos ler aqui que fala em Juízes 1,19. Juízes 1,19. Diz assim em Juízes 1,19. Esteve o Senhor com Judá. Esse despovoou a região montanhosa do vale, porque tinha, esteve José contra esse despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinha carros de ferro. Foi o que eu falei anteriormente, né? Então, eles não expulsaram. E aí, quando Débora vai chamar Baraque, é para expulsar essas pessoas aqui, esses que ficaram para trás. No 2, vai aparecer o anjo do Senhor e vai falar com o povo. No 2,4 fala assim: tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz de choro. Tem outra tradução que fala em alta voz, né? Então, eles não ficaram parados, irmãos. Aí você pode ver o comecinho ali, vai ver o que o anjo vai falar, porque não vai dar para ficar falando todos os detalhes, tá? É que nós não temos muito tempo. Aí você vai ver o que o anjo falou. E eles ficaram desesperados. Eles começaram a clamar em alta voz, se arrepender, né? Em alta voz. É o que nós precisamos fazer. Clamar, quando fala ali, clama a mim, e eu responder-te. Clamor, gente, não é o título. Clamor é em alta voz. É falar, sabe assim, do fundo da tua alma. Isso é clamar, né? Isso é realmente clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E não conhece. Aí, ainda no 2,10. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor e tampouco a obra que fizera a Israel. No 15, 2,15. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhe tinha dito através do jurado, estavam em grande aperto. Está vendo que dificuldade, irmão? Saiu do propósito, não obedeceu o que Deus ordenou, a mão do Senhor é contra eles, e eles perdiam. Estavam perdendo a batalha todas as vezes. Por que aconteceu essa situação?
porque eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Eles começavam a sacrificar a Balaíns, né? A outros deuses. Então, por isso vinha a mão do Senhor sobre eles. Por isso Deus permitiu que eles perdiam a batalha. Por isso que Deus levantou essa mulher. E uma coisa que a gente ouve, que a gente tem que tomar cuidado. Porque eu já ouvi falar que Débora era pastora. A Bíblia não diz que ela é pastora. O título de pastora foi só para Raquel. Raquel é como pastora. Agora, na Bíblia não tem esse título para Débora. Débora era uma profetisa e uma juíza do Senhor. Como, digamos assim, a feminina de profeta. Ela era uma profeta, profetisa. Uma profetisa do Senhor, né? E uma juíza. Então, ela nunca foi pastora. Não tem esse título para ela de pastora. E aí eu fui pesquisar, e você sabe que tem uma palavra que diz sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira que repetidas vezes fica como verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter conhecimento da palavra. A gente não pode ficar repetindo, ouvindo e repetindo. O que é um sofisma que a gente está acostumado a ouvir? Sabe aquela parte lá em Ageu 2:9 que fala assim, a glória da segunda casa? Irmã, não é da segunda casa, a glória da última casa. Por que é a última casa? Porque a primeira casa é o templo de Salomão. A última casa é esse corpo aqui, esse templo do Espírito Santo. Não vai ter um terceiro, irmão. Quando a gente fala segundo, dá a impressão de ter o terceiro, ter o quarto, ter o quinto. Não vai ter. É dessa última casa que vai ser transformada. Pode ler lá na palavra, você vai ver. A glória dessa última casa será maior do que da primeira. Não tem segunda. Então isso acaba sendo um sofisma. É Ageu 2:9. Quem gosta de acompanhar, temos que ser como crente de Bereia, irmão. Não podemos ouvir somente do pregador e não conferir. Vai lá no endereço. Ageu, um dos profetas menores, 2:9. Crente de Bereia confirmava tudo, irmão. O pregador falava, eles iam lá na palavra, ver se era isso mesmo. E tem que ser assim. Tem dificuldade, anota, irmão. Vai anotando os endereços. Para você não ser enganado, para eu não ser enganado. Eu também vou achar aqui na minha, tá? Então quando você acha aí, eu vou achar a minha aqui. Pode comer o tudo? Opa! A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar que ele dei paz, o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, viu? Eu não falo segunda. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com as irmãs também, com o irmão que está ali ouvindo, é uma parte que fala lá em Efésios. Eu até marquei aqui, Efésios 4:11. Vamos passear na Bíblia, né, irmãos? É tão bom a gente aprender manusear. Efésios 4:11, perdão. 4:11. Eu já vou falar para as irmãs o que eu quis pegar falar sobre esse versículo. Aqui no contexto ele fala que o Senhor Jesus, né, na unidade do corpo de Cristo. Aí ele fala assim, ó. E ele mesmo quem? O próprio Jesus. Deu uns para profeta, apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores. Alguma Bíblia diz mestres, né? Então o que a gente ouve muito, assim, no jargão nós pentecostais? Abre sua mão que eu vou ser profeta para você. Aí recita o versículo da Bíblia. Gente, ele não está profetizando. Ele está te lembrando de uma promessa. Ele não está profetizando, porque profecia tem data e hora para se cumprir.
Foi o que Isaías fez na questão quando Jesus foi que Jesus ia ver o mundo. O profeta messiânico é Isaías. Por quê? Porque a grande profecia está lá, em Isaías. Ele é o profeta messiânico. Né? Então, quando uma pessoa diz para você, abre tua mão que eu vou ser profeta. Não, profeta é ministério. Não é qualquer um que pode ser profeta, irmão. Não é qualquer um que pode ser pastor. Eu falo uma coisa para vocês. Eu jamais teria a opção de ser pastor. Jamais. Porque eu não tenho paciência de tirar aquela bicha de ovelha, irmão. Eu gosto de cuidar ali, eu quero que anda e já vou passando. Eu quero ir atrás de outro. Entendeu? E pastor não. Pastor tem que ter paciência. Cuidado. Né? Se precisar quebrar a patinha da ovelha, tem que quebrar. Mas depois tem que dar comida lá para a ovelhinha. É uma paciência muito grande, irmãos. Eu não tenho. Meu chamado não é de pastor. Não tenho esse chamado. Entendeu? Então, ali é o próprio Jesus, um por apóstolo, né? Outro profeta, pastor, evangelista e doutor, mestre, para ensinar. Né? Então, às vezes, a gente vai pegando esses jargões, essas coisas, e a gente, quando não lê a palavra, a gente se perde. A gente vai confundindo as coisas. Então, é necessário, irmão, espero que eu não esteja confundindo. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né, irmão? Eu não estou, assim, lógico que quando o irmão fala, eu vou liberar uma palavra, lógico que eu recebo. Não de uma forma como ele falou, mas porque a palavra é a verdade. A palavra, ele está me recordando daquilo que o Senhor me prometeu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Isso não é profecia, isso é promessa do Senhor. O Senhor te lembrando, fazendo você lembrar das promessas dele. Profecia é aquilo que ele fala para você, olha, né? O Senhor manda te dizer, tal dia, tal hora, alguma coisa assim, vou te dar uma casa, eu vejo uma casa, um carro, uma coisa assim, ou um filho. Isso é profecia. Mas por lembrar de promessa, não. Então a gente tem que aprender a entender as coisas. Não para criticar as pessoas, não é por isso, não. Estou falando aqui que nós estamos aprendendo. Né? Se eu aprendi, eu quero que vocês também aprendam. Tá bom? Vamos continuar aqui na nossa Bíblia, na nossa Bíblia? Vamos continuar aqui na Bíblia. Tá vendo, Débora? Você veio aqui para ouvir o teu significado do teu nome também, que você já sabia, né? Aí nós vemos no 2,15 e nós vamos ver agora no 2,17. Olha aqui porque que o Senhor fez com que esses inimigos que eram contra o povo de Israel. Tem que andar rápido, senão não vou concluir. Porém, o povo ouviram os juízes antes então o povo ouviram aos juízes, quer dizer, o povo não ouvia. Antes se prostituíram após outros deuses e adoravam, e os adoravam. Depressa se desviavam do caminho pela qual seus pais andaram, em obediência aos mandamentos do Senhor, e não faziam como eles. Então, por isso que veio o castigo, digamos assim, do Senhor contra esse povo. Daí, é tão interessante que Débora, ela não tinha uma sala. Ela não tinha uma sala para julgar o povo. Ela era debaixo da palmeira. Tem Bíblia que fala que é da mareira. Daí eu fui ver na internet que a gente tem essa facilidade, né, mãe? É uma palmeira, a coisa mais linda da mareira. É bem grande. Daí eu estava pesquisando sobre a palmeira. É muito difícil de arrancar uma palmeira no lugar, porque a raiz é muito dura, né? Então, falando na Bíblia, não tem nada por acaso. Nada. Tudo tem um significado. A palmeira com vento, ela dobra para lá, dobra para cá, mas ela não quebra. E o cristão, nós mulheres do Senhor, nós também somos assim. A gente pode até se curvar diante da situação, mas o Senhor nos faz ficar firme ali no propósito. Nós podemos chorar, nós podemos gemer, mas a gente não abre mão daquilo que o Senhor coloca diante de nós, né? O propósito do Senhor. Então, nos levantou como mulher, como Débora. Né? E aí o que está mais interessante, que Débora,
ela não foi nessa batalha com armas, porque ela não sabia pelejar. Ela nunca pegou provavelmente numa espada, né? Num escudo. Ela foi ele diz como um oráculo, né? Andando junto com o Baraque. E ela tinha tanta confiança que o Senhor ia dar a vitória que ela não perdeu. Ela foi. Mas do jeitinho que o Senhor falou para ela, aconteceu. Aí aparece uma mulher em cena, que é a Jael, né? Que é a Jael que destruiu. E esse homem, esse general de guerra, que é o Císera, gente, ele era tão poderoso, que a mãe dele, lá no final do 5, depois você lê, no capítulo 5, você vai ver que a mãe dele falava assim, ó, ah não, ele está demorando, porque provavelmente está distribuindo os despojos, está separando cada duas mulheres para os soldados, está repartindo os despojos. E na história conta, né, que Éber, que era marido de Jael, não estava. E ele estava passando, fugindo, porque ele desceu do carro, do cavalo, no carro, da charrete, sei lá como que era, do jeito que era o carro dele daquela época, desceu e fugiu a pé. E ela chamou ele para entrar na tenda. E ele estava muito cansado, e ele pediu um copo de água. E diz a palavra que ela deu um copo de leite para ele. Não deu água, deu um copo de leite. E na Bíblia fala também que é coalhada. E ele bebeu, e ele estava tão cansado de ser exausto de guerrear, e ele dormiu. E ela foi lá, com uma estaca da tenda e colocou nas têmparas. Ele teve que pesquisar o que é as têmparas, né? É a ponte, essa fronte. E ela tirou, pegou um martelo bem retinha lá, cravou nele, do jeitinho que o Senhor havia falado para Débora. E o Senhor não falou para Débora que ela queria, falou na mão de uma mulher. E foi Jael. Foi Jael que deu a vitória para Israel. Então a gente vê assim, que coisa tremenda nós, das mãos do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Não tem batalha, irmãos, perdida. E eu quero te dizer, ainda que esse rei, esse general, que ele não era rei, né? Jabim era o rei, ele era um general de guerra, que não perdia a batalha. A mãe dele se enganava. Meu filho, poderoso, nunca perdeu, toda vez ele tem a vitória. Mas eu te falo uma coisa, só tem um rei que nunca perdeu nenhuma batalha. Não é a tua que ele vai perder, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se chama Jesus de Nazaré. Esse não perde batalha. E o mesmo que garantiu vitória lá para Débora, Baraque, há tantos anos atrás, através da mão de Israel, né? Lógico que não era só Císera, era um ponto de gente, né? Mas o último que precisava ser aniquilado era aquele rei, aquele general, e foi o que aconteceu. Então eu quero te dizer que o Senhor não vai permitir, o Senhor vai aniquilar todos os teus inimigos, porque Ele é misericordioso. Eu quero te dizer, o teu inimigo não é o teu vizinho, o teu inimigo não é o teu familiar. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. O nosso inimigo é o adversário e os seus demônios. Esse é o nosso inimigo. Então, quando acontece alguma coisa, irmão, nós temos que pelejar. É contra o adversário. E ele é invisível, mas nós sabemos que quem peleja por nós. Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor. E nada, nenhum mal que sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque o general que não perde guerra está sobre você, que está cuidando de você, cuidando da tua casa, da tua família. Quero dizer para você que nosso Deus trouxe você nessa tarde para garantir a tua vitória. Não é porque eu estou falando não, porque a palavra do Senhor é fiel. Porque Ele é, a verdade é a palavra. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. Toda a verdade. Todas as vezes que nós vamos ler a palavra, o Senhor falando, Ele diz verdadeiramente. Por quê? Porque muitas vezes tem mentira no meio, mas verdadeiramente o Senhor está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, o
vivido. Pode ter certeza disso, irmão. Eu tenho convicção das lutas que eu tenho vivido, mas eu tenho convicção da vitória. Eu tenho convicção, porque nós não vivemos por vista, irmãos. Nós vivemos por fé. A fé é o fim do fundamento da palavra. E a prova daquele que nós esperamos. E Baraque também, irmãos, ele não é covarde como muitos pensam. Você sabe por quê? Porque lá na galeria de fé, da fé, de Hebreus, ele está. O nome dele está lá na lista. Deus não colocaria um covarde na lista. Simplesmente ele queria ter, vamos dizer assim, a certeza que aquela mulher de Deus iria e a batalha seria junta, a vitória seria garantida. Amém? Eu quero convidar você a vir para frente. Eu quero agradecer a oportunidade, que você possa ser uma Débora, que você possa se levantar, que você não olhe para as circunstâncias, que você não olhe para o teu tamanho, para a pequenez, aonde que você nasceu, aonde que você vive, quem você é. Você saiba que você tem um Deus que guarda você, que te livra e que cumpre tudo aquilo que Ele te prometeu, tá? Lá em Número diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir todas as coisas que Ele te prometeu. Fique na posição, não saia da posição. Joelho no chão, boca no copo. Amém? Senhor amado, Deus querido.